Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Lenin, a Águia das Montanhas. Discurso pronunciado por Joseph Stalin na solenidade organizada pelos alunos da Escola Militar do Kremlin a 28 de janeiro de 1924. Camaradas, comunicaram-me que haveis organizado uma solenidade dedicada à memória de Lenin e que eu era um dos oradores que haviam sido convidados. Acho que não é preciso fazer uma exposição sistematizada das atividades de Lenin. Creio preferível limitar-me a uma série de fatos que façam ressaltar certas particularidades de Lenin como homem e como político. Talvez não haja relação interna entre esses fatos, mas isso não pode ter uma importância decisiva para quem queira formar uma ideia geral sobre Lenin. Em todo caso, apenas não tenho nesse momento a possibilidade de dar-vos mais que acabo de prometer-vos. Conheci Lenin pela primeira vez em 1903. Certamente esse conhecimento não foi pessoal, mas por correspondência. Deixou em mim, porém, uma impressão indelével, que não se apagou em todo o tempo que venho atuando no partido. Encontrava então na Sibéria deportado. Ao conhecer a atuação revolucionária de Lenin nos últimos anos do século XIX, e sobretudo depois de 1901, depois da publicação da Iskra, convenci-me de que tínhamos em Lenin um homem extraordinário. Não era então, ao meu ver, um simples chefe do partido, era um verdadeiro criador, porque só ele compreendia a própria natureza e as necessidades urgentes de nosso partido. Quando o comparava com outros chefes do nosso partido, me parecia sempre que os companheiros de luta de Lenin, Plekhanov, Martov, Axelrod e outros, estavam 100 furos abaixo dele. Que Lenin, em comparação com eles, não era simplesmente um dos dirigentes, mas um chefe de tipo superior, uma águia das montanhas, sem medo na luta e conduzindo audazmente o partido para adiante, pelo caminho ainda inexplorado do movimento revolucionário russo. Essa impressão acabou por penetrar tão fundamentalmente meu espírito, que senti a necessidade de escrever a respeito a um íntimo amigo meu, emigrado no estrangeiro, pedindo-lhe sua opinião. Ao cabo de algum tempo, quando já estava deportado na Sibéria, era fim de 1903, recebi uma resposta entusiasta de um amigo, bem como uma carta simples, mas profunda, escrita por Lenin, a quem meu amigo havia mostrado minha própria carta. A missiva de Lenin era relativamente curta, mas continha uma crítica audaz e corajosa das atividades práticas de nosso partido, assim como uma exposição magnificamente clara, concisa, de todo o plano de trabalho do partido para o futuro próximo. Só Lenin sabia escrever sobre as questões mais complexas com tanta simplicidade e clareza, concisão e audácia, que suas frases não pareciam que falavam, mas disparavam. Em esta pequena carta, simples e audaz, convenceu-me mais ainda que tínhamos em Lenin a águia das montanhas de nosso partido. Não posso me perdoar por haver queimado aquela carta de Lenin, assim como muitas outras, segundo o costume do velho militante na ilegalidade. Datam daquele momento minhas relações com Lenin. A modéstia. Encontrei-me pela primeira vez com Lenin em dezembro de 1905, na Conferência Bolchevique de Tammerfors, na Finlândia. Esperava ver a águia de nosso partido, o grande homem. Grande não só do ponto de vista político, mas também, se quiseres, do ponto de vista físico, porque eu imaginava Lenin como um gigante de postura imponente e majestosa. Foi muito grande a minha decepção quando eu vi um homem completamente simples, de estatura menor que a mediana e que não se diferenciava em nada, absolutamente nada, dos demais mortais. É costume que um grande homem, por assim dizer, deve chegar tarde às reuniões, enquanto os assistentes esperam a sua aparição com o coração ansioso, que quando o grande homem vai aparecer, os membros da reunião avisem: "Psst,
Silêncio, já vem. Parecia-me que esse cerimonial não era supérfluo, que se impunha, que inspirava respeito. Foi muito grande a minha decepção quando soube que Lenin havia chegado à reunião antes dos delegados e que, afastado em um canto, prosseguia sem afetação alguma a mais banal das conversações com os delegados mais simples da conferência. Não nega que isso me pareceu então uma certa violação de algumas normas imprescritíveis. Somente mais tarde compreendi que essa simplicidade e essa modéstia de Lenin, que esse desejo de passar desapercebido, ou em todo caso, de não chamar a atenção, de não salientar a sua posição, eram traços que constituíam um dos lados mais fortes de Lenin, como novo chefe das novas massas, das massas simples e comuns das camadas mais baixas e profundas da humanidade. A força da lógica. Magníficos foram os discursos que Lenin pronunciou nessa conferência, sobre os problemas do momento e sobre a questão agrária. Infelizmente, não foram conservados. Foram discursos inspirados que acenderam clamoroso entusiasmo em toda a conferência. A extraordinária força de convicção e simplicidade e a clareza de argumentos, as frases breves e inteligíveis para todos, a falta de afetação, de gestos teatrais e frases de efeito ditas para produzir impressão. Tudo isso distinguia favoravelmente os discursos de Lenin nos discursos dos oradores parlamentares comuns. Mas não foi esse aspecto dos discursos de Lenin o que mais me cativou então, mas a força invencível de sua lógica, que um pouco secamente, mas em troca a fundo, se assenhoreia do auditório e eletriza pouco a pouco e depois o cativa, como se diz, sem reservas. Recordo que muitos delegados diziam: a lógica dos discursos de Lenin é como tentáculos poderosos que prendem a gente por todos os lados e dos quais não há meio de livrar-se. É preciso render-se ou sofrer um completo fracasso. Creio que essa particularidade dos discursos de Lenin é o aspecto mais forte em sua arte oratória. Sem choradeira. Encontrei com Lenin pela segunda vez em 1904, em Estocolmo, no congresso do nosso partido. Sabe-se que nesse congresso os bolcheviques ficaram em minoria e sofreram uma derrota. Pela primeira vez vi Lenin no papel de derrotado. Não se parecia em nada a esses chefes que, depois de uma derrota, choramingam e perdem o ânimo. Ao contrário, a derrota fez com que Lenin centuplicasse a sua energia, impulsionando seus partidários para novos combates, para a vitória futura. Falo da derrota de Lenin, mas qual era a sua derrota? Era preciso ver os adversários de Lenin, os vencedores do Congresso de Estocolmo, Plekhanov, Axelrod, Martov e os demais. Não pareciam nem de longe verdadeiros vencedores, porque Lenin, com sua crítica implacável do menchevismo, não lhes deixou, como se costuma dizer, nem o osso inteiro. Lembro-me de como nós, delegados bolcheviques, depois de nos termos reunido num grupo compacto, observávamos Lenin e lhe pedíamos que nos aconselhasse. Nos discursos de alguns delegados se notava o cansaço, o desânimo. Lembro-me de como Lenin, contestando aqueles discursos, murmurou entre dentes e com tom mordaz: não choraminguem, camaradas. Venceremos sem dúvida alguma, porque temos razão. O ódio aos intelectuais chorões, a fé nas próprias forças, a fé na vitória, de tudo isso nos falava Lenin então. Percebia-se que a derrota dos bolcheviques era passageira, que os bolcheviques haviam de vencer no futuro próximo, não choramingar em caso de derrota. É precisamente esse o aspecto particular da atividade de Lenin que permitiu agrupar em torno de si um exército dedicado à causa até o fim e cheio de fé nas suas próprias forças. Sem presunção. No congresso seguinte, em 1907, em Londres, foram os bolcheviques que obtiveram a vitória. Vi então Lenin pela primeira vez no papel de vencedor. Geralmente a vitória embriaga certa espécie de chefes, enche-os de vaidade, torna-os presunçosos. Na maioria dos casos, põe a cantar vitória e a descansar sobre louros. Mas Lenin não se parecia em nada com essa espécie de chefe. Ao contrário, era precisamente após a vitória que mantinha uma vigilância particular e permanecia em guarda. Lembro que Lenin repetia então com insistência aos delegados: primeiro, não deixar-se embriagar pela vitória, nem tampouco envaidecer-se dela. Segundo, consolidar o êxito obtido
partido. E terceiro, acabar com o inimigo porque está somente vencido, mas ainda não aniquilado. Caçoava mordazmente dos delegados que afirmavam levianamente que se havia acabado para sempre com os mencheviques. Não lhe era difícil demonstrar que os mencheviques tinham ainda raízes no movimento operário e que devia-se combatê-los com habilidade, evitando sempre sobreestimar as próprias forças e, sobretudo, menosprezar as do inimigo. Não envaidecer-se com a vitória. É precisamente este o traço particular do camarada Lenin que lhe permitia avaliar com lucidez as forças do inimigo e assegurar o partido contra qualquer surpresa. Fidelidade aos princípios. Os chefes de um partido não podem deixar de valorizar a opinião da maioria do seu partido. A maioria é uma força com a qual um chefe não pode deixar de contar. Lenin compreendia tão bem como qualquer outro dirigente do partido, mas Lenin nunca foi prisioneiro da maioria, sobretudo quando essa maioria não se apoiava sobre uma base de princípios. Houve momentos na história do nosso partido em que a opinião da maioria, os interesses momentâneos do partido, chocavam-se com os interesses fundamentais do proletariado. Em tais casos, Lenin, sem vacilar, punha-se ao lado dos princípios contra a maioria do partido, mas ainda não temia, em casos semelhantes, intervir literalmente só contra todos, julgando, como dizia a miúde, que uma política de princípios é a única política certa. Os dois fatos seguintes são particularmente característicos a esse respeito. Primeiro fato, era durante o período de 1909 a 1911, quando o partido, desfeito pela contra-revolução, estava em plena decomposição. Era o período em que ninguém tinha fé no partido, e que não só os intelectuais, mas em parte os operários, desertavam em massa do partido. Período em que se repelia toda atividade clandestina, período do liquidacionismo e do desmoronamento. Não só os mencheviques, mas também os bolcheviques estavam divididos então numa série de frações e correntes distintas, desligadas em sua maioria do movimento operário. Sabe-se que foi precisamente naquele período que nasceu a ideia de liquidar inteiramente as atividades clandestinas do partido, de organizar os operários num partido legal, liberal, stolipiniano. Lenin foi então o único que não se deixou ganhar pelo contágio e que manteve no alto a bandeira do partido, reunindo com paciência assombrosa, com uma tensão sem precedentes, as forças do partido dispersas e desfeitas, combatendo no interior do movimento operário todas as tendências hostis ao partido, defendendo o princípio do partido com um valor extraordinário e uma perseverança incrível. Sabe-se que mais tarde Lenin saiu vencedor daquela luta pela manutenção do princípio do partido. Segundo fato, era no período de 1914 a 1907, em plena guerra imperialista, no momento que todos os partidos social-democratas e socialistas, ou quase todos, levados pelo delírio patriótico geral, se haviam posto a serviço do imperialismo em seus países. Era o período em que a Segunda Internacional inclinava suas bandeiras ante o capital, em que inclusive homens como Plekhanov, Kautsky, Guest e etc. não resistiram à onda de chauvinismo. Lenin então foi o único homem, ou quase o único, que empreendeu decididamente a luta contra o social chauvinismo e o social pacifismo, pôs à nu a traição dos Guest e dos Kautsky, e estigmatizou a indecisão dos revolucionários que nadavam entre duas águas. Lenin compreendia que era seguido por uma insignificante minoria, mas que aquilo não tinha uma importância decisiva, porque sabia que a única política certa, voltada para o futuro, era a do internacionalismo consequente, porque sabia que a política de princípios era a única política acertada. Sabe-se que naquela luta por uma nova internacional, Lenin também saiu vencedor. Uma política de princípios é a única política certa. Tal era precisamente a fórmula, com a ajuda da qual Lenin tomava de assalto as novas posições inexpurgáveis, ganhando para o marxismo revolucionário os melhores elementos do proletariado. A fé nas massas. Os teóricos e chefes de partido que conhecem a história dos povos e estudaram detalhadamente do princípio ao fim a das revoluções, às vezes padecem de uma enfermidade indecorosa. Essa enfermidade é o temor às massas,
a falta de fé no poder criador das massas, o que às vezes origina nos chefes certo aristocracismo em relação às massas pouco iniciadas na história das revoluções, mas destinadas a destruir o velho e construir o novo. O temor de que os elementos se desencadeiem, de que as massas possam demolir demais, o desejo de representar o papel de amos, esforçando-se em instruir as massas por meio de livros, mas sem o desejo de instruir-se junto a essas massas. Esse é o futuro de tal aristocracismo. Lenin era completamente o oposto de semelhantes chefes. Não conheço nenhum revolucionário que tenha tido uma fé tão profunda como Lenin nas forças criadoras do proletariado e no acerto revolucionário de seu instinto de classe. Não conheço nenhum revolucionário que tenha sabido como Lenin flagelar tão implacavelmente os críticos ultrapedantes dos caos da revolução e da bacanal dos atos espontâneos das massas. Lembro como durante uma conversa Lenin replicou sarcasticamente a um camarada que havia dito que, depois da revolução, devia estabelecer-se uma ordem normal. Lenin dizia: é uma desgraça que os que desejam ser revolucionários esqueçam que a ordem mais normal da história é a da revolução. Daí o seu desprezo para com todos os que se comportavam de maneira altiva com as massas e tentavam instruí-las por meio de livros. É por isso que Lenin repetia incansavelmente que era preciso aprender com as massas, compreender o sentido de suas ações, estudar atentamente a experiência prática de sua luta. A fé na força criadora das massas. Tal é o aspecto particular da atividade de Lenin que lhe dava a possibilidade de compreender a significação do movimento espontâneo das massas e de orientá-lo pelo leito da revolução proletária. Lenin havia nascido para a revolução. Foi realmente o gênio das explosões revolucionárias e o grande mestre da arte de dirigir as revoluções. Nunca se sentia tão a gosto, tão feliz como na época das grandes comoções revolucionárias. Mas isso não quer dizer, de modo algum, que Lenin aprovava na mesma medida toda comoção revolucionária, nem tampouco que se pronunciava sempre em qualquer circunstância a favor das explosões revolucionárias. De maneira alguma, quer dizer somente que nunca a perspicácia genial de Lenin se manifestava com tanta plenitude, com tanta precisão como nos momentos de explosões revolucionárias. Nos dias de viragem revolucionários florescia literalmente, adquiria o dom da dupla visão, adivinhava com antecipação o movimento das classes e os zigue-zagues prováveis da revolução como se os lesse na palma da mão. Com razão se dizia no partido: Illich sabe nadar nas ondas da revolução como um peixe na água. Daí a clareza assombrosa das palavras de ordem táticas de Lenin e a audácia vertiginosa de seus planos revolucionários. Dois fatos particularmente característicos e que destacavam aquela peculiaridade de Lenin me vêm agora à memória. Primeiro fato: era a véspera da Revolução de Outubro, quando milhões de operários, camponeses e soldados, impulsionados pela crise na retaguarda e na frente, exigiam a paz e a liberdade. Quando os generais da burguesia preparavam a instauração de uma ditadura militar com o objetivo de levar a guerra até o fim, quando toda a pretensa opinião política e todos os pretensos partidos socialistas eram hostis aos bolcheviques e os qualificavam de espiões alemães, quando Kerensky tentava afundar o partido dos bolcheviques na ilegalidade e o havia conseguido em parte, quando os exércitos ainda poderosos e disciplinados da coalizão austro-alemã se erguiam ante os nossos exércitos cansados e em estado de decomposição, e os ditos socialistas da Europa Ocidental continuavam mantendo tranquilamente o bloco com os seus governos, com o objetivo de prosseguir a guerra até a vitória completa. O que significava desencadear uma insurreição naquele momento. Desencadear uma insurreição em tais condições era arriscar tudo, mas Lenin não temia arriscá-lo, porque sabia e via com seu olhar claro e evidente que a insurreição era inevitável e que a insurreição venceria, que a insurreição na Rússia prepararia o fim da guerra imperialista.
imperialista, que a insurreição na Rússia poria de pé as massas esgotadas do Ocidente, que a insurreição na Rússia transformaria a guerra imperialista em guerra civil, que dessa insurreição nasceria a República dos Sovietes, e que a República dos Sovietes serviria de baluarte ao movimento revolucionário no mundo inteiro. Sabe-se que aquela previsão revolucionária de Lenin foi depois cumprida com uma precisão sem par. Segundo fato, era nos primeiros dias que se seguiram à Revolução de Outubro, quando o Conselho dos Comissários do Povo tentava obrigar o general rebelde Dukhonin, generalíssimo dos exércitos russos, a suspender as hostilidades e a entabular negociações com os alemães visando um armistício. Recordo como Lenin, Krylenko, futuro chefe supremo, e eu fomos ao Estado-Maior Central de Petrogrado para nos pormos em contato com Dukhonin pelo cabo direto. Era um momento angustioso. Dukhonin e o grande quartel-general se haviam negado categoricamente a cumprir a ordem do Conselho de Comissários do Povo. Os quadros de comando do exército se encontravam inteiramente em mãos do grande quartel-general. Quanto aos soldados, ignorava-se o que dizia aquele exército de 12 milhões de homens, submetido às chamadas organizações do exército, que eram hostis ao poder dos sovietes. Em Petrogrado mesmo, como se sabe, se incubava a insurreição dos alunos das escolas de guerra. Além disso, Kerensky avançava no trem de guerra sobre Petrogrado. Recordo que depois de um momento de silêncio junto ao aparelho, o rosto de Lenin se iluminou de não sei que lua extraordinária. Via-se que Lenin havia tomado uma decisão. "Vamos à estação de rádio", disse Lenin. "Ela nos prestará um bom serviço. Discutiremos, por ordem especial, o general Dukhonin. Em seu lugar, nomearemos o camarada Krylenko chefe supremo e nos dirigiremos aos soldados por cima das cabeças do comando, exortando-os a isolar os generais, cessar essas hostilidades, entrar em contato com soldados austro-alemães e tomar a causa da paz em suas próprias mãos." Era um salto no desconhecido, mas Lenin não tinha medo daquele salto. Ao contrário, antecipava-se a ele, porque sabia que o exército queria a paz e que a conquistaria varrendo todos os obstáculos postos em seu caminho, porque sabia que aquele meio de estabelecer a paz teria repercussão sobre os soldados austro-alemães e reavivaria o desejo de paz em todas as frentes sem exceção. É sabido também que aquela previsão revolucionária de Lenin foi cumprida mais tarde de maneira exata. Uma perspicácia genial, uma faculdade de compreensão, de adivinhar. Tais eram precisamente as qualidades próprias de Lenin que lhe permitiam elaborar uma estratégia certa e uma linha de conduta clara nas viragens do movimento revolucionário. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.